Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunos do Monster Concursos. Eu, professor Nicolas, venho aqui hoje com muito prazer, tá, pessoal? Me apresento novamente com vocês, mas agora para tratar sobre direito administrativo para a galera da Polícia Militar ou pela Polícia Penal de Minas Gerais. Como assim, professor, direito administrativo? O que acontece? Você pode estar estranhando, né? No seu conteúdo não tem direito administrativo, mas tem a lei o quê? 8429. Que geralmente, né, pessoal, geralmente ela é trabalhada dentro de direito administrativo, beleza? Então, para não te confundir, deixa eu apagar aqui. Para não te confundir, deixa eu apagar. É uma leizinha, pessoal, de direito administrativo. Mas por que é direito administrativo? Porque ela analisa sempre a relação de um ilícito administrativo. É a primeira coisa que eu queria falar para vocês, tá? Que a Lei 8429, ela não fala sobre ali, pessoal, ela não fala sobre infrações penais, tá? Ela não fala propriamente sobre infrações penais. É claro que nós temos lá no artigo 19, fala sim sobre uma infração penal, mas é o caso que de uma exceção, tá? Toda a lei, são 23 artigos, em toda a lei somente um artigo fala sobre a infração, o resto são ilícitos de natureza civil, política, tá? Voltado mais para a parte administrativa. Meus queridos, olha só, como falei para vocês, tá? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Vamos tratar sobre essa lei que é de suma importância e que, ao meu ver, tá? Ao meu ver, deveria cair em toda prova de concurso público. Por quê? Rapaz, você tem que entender que isso aqui é de suma importância para você. É suma importância, porque a lei de improbidade administrativa, ela fala, tá? Retrata muito bem quais são as consequências para aquele agente público, que será você, muito brevemente, né? É aí um policial penal de Minas Gerais, ou uma policial penal de Minas Gerais também, que as meninas estão entrando com tudo e agora também nas carreiras policiais. E o seguinte, tem que saber porque aqui vai mostrar sobre o que recai sobre um agente público se ele praticar alguns ilícitos administrativos previstos na Lei 8429. Quais são as suas penalidades, quais são as suas consequências. Então eu vejo, isso aqui, como você será um agente público, você irá trabalhar com ferramentas, né, com atributos ali que são relacionados ao poder público, que são do poder público propriamente dito, uma viatura, por exemplo, no caso de vocês, né, o próprio estabelecimento penal. Então, assim, se ocorrer ali dentro uma lesão ao patrimônio público, seja dolosa ou culposa, se o agente público se enriquecer ilicitamente, nós vamos ver que vocês não, pelo amor de Deus, vocês não, né? Isso aqui é força do hábito. Vocês vão ver que aquele agente público que incorrer em uma desses atos de improbidade serão penalizados por essa lei e as suas consequências nós vamos trabalhar daqui a pouco. Beleza? Olha só, meus queridos, deixa eu falar com vocês. Como que vai ser a sistemática aqui de hoje? Vou disponibilizar o link aqui embaixo da lei. Então eu quero que você clique lá no link, tá? Para vocês me acompanharem. Como que vai ser a aula de hoje trabalhada? Vamos trabalhar da seguinte forma: leitura da lei, tá? E esquemas e parte esquematizada no quadro. Então eu te peço dois favores. Pegue um caderno, tá? Deixe separado um caderno ou então uma folha A4, o que for do seu interesse, tá? E faça as anotações junto comigo. Eu vou esquematizar os artigos, tá, mais importantes e você vai esquematizar junto comigo aí no seu material. Por quê? Porque você vai usar isso para resolver questões. Os esquemas que eu faço no quadro, pessoal, são únicos exclusivamente voltados para você resolver questões de concurso público, tá? O meu objetivo não é te ensinar direito administrativo da forma mais aprofundada possível, até porque não é isso que cai no seu concurso. Se quiser aprender direito, você vai fazer uma faculdade depois. Só que eu tenho certeza que o seu objetivo aqui é ser aprovado em concurso público. E para isso eu vou te ajudar. E para isso eu vou te orientar, tá? E olha só, outra coisa também. O que eu vou passar aqui é, de uma certa forma, querer otimizar, querer melhorar o seu objetivo nos estudos para a Polícia Penal de Minas Gerais, tá? Ainda mais no que se refere à lei de improbidade. Por quê, pessoal? Eu acho que é o seguinte, jogar conteúdo por conteúdo você já tem. Você deve ter seu material, já deve estar com a gente aqui do Monster, tá? Estudando. Ou se não é aluno do Monster, venha ser nosso aluno aqui também. Tenho certeza que vocês vão gostar demais do nosso curso. E o seguinte, material por material, você já tem um monte, eu tenho certeza disso. O que vocês estão procurando aqui hoje, pessoal, é uma orientação, tá? É uma orientação. É falar isso aqui, falar mais ou menos assim com vocês. Meus queridos, isso aqui tem um pouco mais de relevância, isso aqui tem um pouco menos de relevância, tá? Não significa que você não vai estudar, mas o que dê menos prioridade.
Nós temos que focar aquilo que o examinador coloca mais em provas de concurso, aquilo que o examinador tem uma predileção maior em cobranças em provas de concurso. Só o seu objetivo é marcar o X no local correto. E para isso, você tem que estudar aquilo que mais cai. É isso, tá? Então, minha função aqui hoje é te passar, tá, os artigos mais recorrentes. Então, vamos começar aqui? Eu vou te mostrar quais são os artigos mais recorrentes. Deixa anotado aí, olha só. São 3 apostas, tá? Professor, essas apostas funcionam como? Você tira da sua cabeça de forma aleatória? De forma alguma, né? É analisando o quê? Questões de provas anteriores. Então, todas as provas que cobram lei de improbidade administrativa, tá? Eu fiz um apanhado ali e pude observar o seguinte, que disparado, tá? O número 1 aqui é quem? É do artigo 9º ao artigo 11º, que fala sobre o quê? Dos atos de improbidade administrativa. Dos atos de improbidade administrativa. Tá? Dos atos de improbidade administrativa. Disparado, o que mais cai? Disparado quanto, professor? Tá aqui, ó. 48% das questões de improbidade administrativa, que é do artigo 1º ao 23, do artigo 1º ao 23. Pessoal, praticamente 50% das questões versa sobre o artigo 9º ao artigo 11. 9, 10, 11, 3 artigos correspondem a praticamente 50%. Então veja aqui. Isso aqui, pessoal, é otimizar ou não é o estudo de vocês? O meu objetivo como professor é te orientar. Como eu disse para vocês, material por material vocês já têm, tá? Eu creio que vocês estão buscando aqui uma orientação. Pegar, às vezes, não é todo mundo que tem o dia todo para poder estudar. Eu não estou falando que quem tem o dia todo para estudar é fácil, não, é difícil, tá? Eu sei, não me entenda mal, é difícil. Mas para aquelas pessoas que estão trabalhando, tem família, muitas coisas para ter o tempo, né, distribuído, aquele tempo seu, pessoal, tem que ser precioso. É um tempo que é direcionado. Então, eu estou te direcionando. Professor, não estudei ainda a lei de improbidade. Por onde você vai começar? Meu querido, sem sombra de dúvida, artigo 9º ao artigo 11. Você vai matar 50% das questões de prova. E a chance de vir na sua prova do artigo 9º ao 11 são gigantes. Então, 48%, tá? Já começa por aqui. A nossa segunda aqui. Nossa segunda seria o quê? Do artigo 1º ao artigo 8º. Tá? Ao artigo 8º, que fala sobre o quê? Quem são os sujeitos, né? Sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que pratica a ação. Quem pode ser penalizado? Quem será penalizado na lei de improbidade? Quem será que é responsável por praticar os atos? Sujeito passivo, se o sujeito ativo é aquele que pratica, o sujeito passivo é aquele que recebe a ação. Tá? Sobre quem vai recair a ação, pessoal? Quem são as entidades, quem são as administrações que vão sofrer aqui na relação do ato de improbidade administrativa. Então, tudo isso nós vamos acompanhar aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui, olha. Deixa eu colocar um pouco mais para cima. Essa lei aqui, pessoal, é a lei de improbidade administrativa, tá? LIA. É a lei de improbidade administrativa. Deixa eu colocar direitinho aqui. A lei 84. É a lei 8429 de 92. Tá? E o seguinte, e por último, terceiro, lógico que temos mais, né? Mas nosso objetivo aqui não é esgotar essa matéria, tá? Nosso objetivo aqui é passar pelos pontos mais importantes, não é esgotar a matéria, tá? Então temos aqui por último o artigo quê? 12. O artigo 12 fala o seguinte, fala sobre das penas, tá? Fala sobre as penas. Show de bola? Olha só, então temos aqui para você que no que se refere aos sujeitos aqui, nós temos aproximadamente, pessoal, aqui ó, 12% das cobranças de prova em concurso e no caso das penas, aproximadamente 10% de cobrança em concurso, totalizando 70%, impressionante 70% de prova. Então eu te falo, do artigo 1º ao artigo 12,
de 23 artigos. Pessoal, é pouco artigo acumulado para muita questão. 70% das provas tá direcionado ao artigo 1º, artigo 12. Pode confiar, tá? Pode confiar. Já fiz análise de provas, várias provas para poder trazer esses argumentos para você. Pode confiar, meus queridos. Vai começar a estudar agora? Começa do artigo 1º ao artigo 12, tá? E essa é a minha aposta com você aqui hoje. Vou apagar. Vamos começar já a trabalhar. E o que nós vamos começar aqui? Vamos começar, né, pessoal? Vamos começar do artigo 1º, né? Vamos começar do artigo 1º até o artigo 12. Até o artigo 12. Só que é o seguinte, como o nosso tempo aqui é escasso, meus queridos, como o nosso tempo aqui é escasso, vou fazer o seguinte com vocês, tá? Caso não dê tempo, tá? Caso não dê tempo, e só lembrando uma coisa, eu sei que eu dei aula de LEP para vocês, né? Aula de LEP, de Lei de Execuções Penais, e prometi, tá? Agradeço demais vocês, eu li os comentários lá, eu vi lá os likes que vocês deram, os comentários, pedindo para eu poder voltar. Agradeço demais, pessoal. Fico muito lisonjeado, tá? Muito lisonjeado mesmo, poder ter trago ali um conteúdo que vocês acharam relevante e importante para vocês. Gostaram bastante? Pedi para vocês lá, vocês comentaram, falaram um pouco sobre, e detalhe, eu vou voltar, tá? É porque às vezes tem outras gravações, outras aulas para a gente poder ministrar, e fica o tempo um pouco mais apertado, mas pode ter certeza, eu já estou preparando um material bacana para voltar com vocês aqui e passar o restante da aula, tá? Então, na mesma forma, a sistemática que será adotada aqui hoje foi a sistemática que nós adotamos lá na aula de LEP, tá? Na Lei de Improbidade Administrativa. E, novamente, muito obrigado. Mesma coisa. Vou começar a passar a aula para vocês aqui. Meu objetivo é do artigo 1º ao artigo 12, que corresponde a 70% da aula. 70% de todas as provas no que se refere à lei de improbidade, tá? Se eu não conseguir, tá? Se eu não conseguir, eu retorno depois em um momento oportuno, tá? E detalhe, sem ser demais, mas pedir novamente, né? Se vocês gostarem, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, que é sempre importante, tá? É o feedback que eu tenho de vocês comigo, tá? É como eu consigo entender, pessoal, enxergar que vocês têm curtido a aula, têm gostado dessa sistemática, beleza? Então, muito obrigado novamente e vamos aqui à nossa aula então, que será composta de leitura da lei, vocês vão me acompanhar, tem um link embaixo, pode clicar, que vai te levar lá para a lei de improbidade, tá? A leitura e esquematização em quadro, beleza? Vamos para o artigo 1º, que vamos conhecer agora quem pode ser o sujeito. Deixa eu até colocar aqui, ó. Quem são os sujeitos? Quem são os sujeitos? Sujeito passivo. Passivo da lei de improbidade administrativa. Quem é, pessoal? Quem é que sofre a ação da lei de improbidade administrativa? Vamos ver aqui? Seu artigo 1º fala o seguinte. Vamos lá. Artigo 1º vai falar o seguinte, olha só. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, já pode, tá? Se puder aí, se você tiver um materialzinho em mão, grife isso, servidor ou não, ou contra a administração direta ou indireta, ou até mesmo fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, de empresas incorporadas ao patrimônio público ou entidades para cuja criação, olha, entidades também, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Eles serão punidos aqui por essa, eles serão aqui punidos na forma dessa lei. Então vejam, meus queridos, olha que interessante, que os atos de improbidade, né, sobre quem, tá? Sobre quem irá recair, pessoal, sobre quem irá sofrer, né, aqui as ações referentes a uns atos de improbidade administrativa. E já começa no seguinte, será que somente, tá? Somente o poder público, será que somente o Estado, a União, o Distrito Federal, eles podem ser sujeito passivo da lei de improbidade administrativa? A minha pergunta para vocês é essa. Já começo aqui te indagando uma questão de prova. E aí? Será que é somente, pessoal, será que é somente
administração direta ou indireta, né? Os estados, Distrito Federal, municípios que podem sofrer, tá? Sofrer aqui ações relacionadas a atos de improbidade administrativa? Eu te falo que não, tá? Te falo que não. Primeira questão de prova, vocês podem colocar aí e já vamos destrinchar. Quem pode ser então o sujeito passivo? Como nós conversamos, né? Aqueles que são mais convencionais, a própria administração pública, né? A própria administração pública. E quem são elas? Olha só, pode ser tanto a administração direta ou até mesmo a administração indireta. Professor, quem que é a administração direta? Quem que é a indireta? Não me recordo. Coisa rápida para vocês aqui, tá? Nós temos depois aulas aqui gravadas sobre a organização da administração. Nós trabalhamos de forma individual e bem detalhada. Quem que pertence à administração direta? De forma rápida. União, estados, Distrito Federal e quem? E municípios. Tá? São os entes federativos. E a indireta é a famosa fase, né? Pode colocar aí, olha, mnemônico. Fase para vocês. Por que é fase? Aqui, ó, fundação pública, autarquias, sociedade economia mista e empresas públicas. Tá? Tá aí para vocês, olha só. A administração pública direta ou indireta, seja direta, União, Estado, DF, municípios, ou indireta, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas, elas podem sim, pessoal, ser sujeito passivo, tá? Sujeito passivo da lei de improbidade administrativa. Elas podem sofrer com algumas ações aí de enriquecimento ilícito, elas podem sofrer uma relação de perda do patrimônio, tá? Por o agente passivo ter causado a elas uma lesão ao patrimônio, beleza? Então se encaixa aqui como sujeito passivo da lei de improbidade. Beleza, essas aqui são as mais convencionais, as mais conhecidas, né? Como eu fiz a pergunta para vocês. Mas eu te pergunto, é somente a administração pública, direta e indireta, que pode ser sujeito passivo? Não. A lei também fala sobre o seguinte. Olha só, a lei fala sobre uma tal aí de empresas incorporadas. Empresas incorporadas ao patrimônio público. Ao patrimônio. Então, se uma empresa foi incorporada ao patrimônio público, pessoal, é claro, né? É claro que neste momento que se tem dinheiro público envolvido, eles são perfeitamente sujeito passivo, eles podem sofrer aqui, tá? E ser sujeito passivo na lei 8429, sem problema algum. Então, empresas incorporadas ao patrimônio público também figuram aqui como sujeito passivo na lei de improbidade. E por último, não menos importante, é o que geralmente confunde um pouco mais, a lei fala sobre entidades. Entidades, pessoal, cuja criação ou até mesmo custeio, o custo gerado para criar essa entidade. Entidades cuja criação ou custeio correspondam, pessoal, a mais de 50%, tá? A mais de 50% de quem? A mais de 50% de receita ou patrimônio público. Beleza? Então veja, também será sujeito passivo as entidades cuja criação dessa entidade ou o custo gerado para criá-la corresponda a mais de 50% da receita ou do patrimônio do poder público. Beleza? Então essas entidades também serão sujeito passivo da lei de improbidade administrativa. Até aqui tudo bem. Agora depois eu quero que vocês façam uma leitura comigo sobre o parágrafo 1º do artigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente poder ler, espera só um momento, te faço uma pergunta. Meus queridos,
Será que nós exaurimos aqui o rol de quem pode ser sujeito passivo da lei de improbidade? Eu te pergunto, nós vimos que a administração pública pode ser sujeito passivo, tanto a direta quanto a indireta de qualquer dos poderes. As empresas incorporadas ao patrimônio público também perfeitamente sujeito passivo. E até mesmo as entidades que têm a criação e custeio pelo valor de 50% a mais, tá? Mais de 50% do patrimônio ou receita pública. Te pergunto, e se houver uma entidade, pessoal, que possui menos de 50% de receita ou patrimônio, será que existe a possibilidade dessa entidade operar no polo passivo da lei de improbidade? E a resposta é sim. Dá uma olhada comigo o que fala o parágrafo único. Olha só. Fala aí. Parágrafo único do artigo 1º. Estão também, olha só, estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra quem? Patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos, pessoal, menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Então veja, se tiver uma entidade, tá? E essa entidade sofrer alguma lesão, tá? Essa entidade possui menos de 50% do patrimônio público ou receita, mas ela sofre também alguma lesão ao erário, sofre ali por um enriquecimento ilícito, ela também pode operar no polo passivo da lei de improbidade. Mas temos que atentar um detalhe. Olha só, deixa eu jogar para vocês aqui. Entidade, tá? Então vamos lá. Vou colocar para você rapidão aqui, olha. Entidade. Entidade que receba benefício, incentivo ou até mesmo, pessoal, subvenção do poder público, subvenção fiscal. Então, entidades que possuam benefício, incentivo ou subvenção e que possuem menos de 50%, tá? Do seu patrimônio, menos 50% de receita ou patrimônios públicos, ou patrimônio público, tá? Elas também, pessoal, elas também irão se encaixar perfeitamente, tá? Perfeitamente como um sujeito passivo da lei de improbidade administrativa. Professor, beleza, tá? Mas você falou antes que teria uma diferençazinha ali, né? Básica. E qual a diferença é essa? Tranquilo, mais 50% de receita e patrimônio público, tá? Para criação ou custeio. Tranquilo, vai responder como sujeito passivo. E da mesma forma, menos 50% da receita. Então, tanto faz, se é mais ou menos. Pessoal, não é tanto faz. O detalhe vem aqui agora. Olha só. A diferença entre as entidades que possuem menos de 50% de receita do patrimônio público e aquelas que possuem mais de 50% para a sua criação e custeio, tá aqui, olha. Tá referente à sanção patrimonial. Referente à sanção patrimonial. O que fala a sanção patrimonial? A sanção patrimonial fala o seguinte, meus queridos. Olha só, dá uma leitura, leia comigo lá no finalzinho. Fala o seguinte, olha só. Que a sanção patrimonial, que a repercussão do ilícito sobre limitando-se nesses casos a sanção patrimonial, a repercussão, tá? Então, haverá um limite, limitando-se nestes casos a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, veja, pessoal, quando houver menos de 50% de receita e patrimônios públicos e essa empresa operar como sujeito de um polo passivo, tá? A sanção patrimonial dela decorrente irá limitar-se à quantia que o cofre público, à quantia que o poder público colocou ou investiu nessa entidade. Beleza? Então veja aqui, olha, sanção patrimonial,
limita-se a repercussão do ilícito administrativo. Tá? Limita-se a repercussão, tá aqui, ó, do ilícito administrativo sobre a contribuição do poder público. Beleza? Então veja, pessoal, a diferença básica que eu queria trazer para vocês é isso. Recapitulando, quem pode ser sujeito ativo, professor? Quem sofre, professor, aqui? Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Quem irá sofrer as ações na lei de improbidade administrativa? Como regra, administração pública direta e indireta, você mata fácil. Empresas incorporadas ao patrimônio público, dá um pouco de dúvida, mas vocês já estão vendo aqui. E o detalhe vem nas entidades cuja criação e custeio possuem mais de 50% da receita do patrimônio. Fechou. Aqui são, vamos colocar, aqueles mais fáceis. Agora a diferençazinha está na relação das entidades que possuem menos de 50% da receita do patrimônio na sua constituição. Essas empresas que se beneficiam de, ou até mesmo recebem incentivo ou subvenção, tá? Ou subvenção fiscal, elas, pessoal, a diferença é que elas poderão ser, elas entrarão aqui como sujeito passivo também, mas a diferença está na sanção patrimonial, que essa sanção patrimonial irá limitar-se à repercussão do ilícito sobre a contribuição do poder público. Vamos de exemplo? Vamos de exemplo aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, para poder ter espaço. Vamos imaginar duas entidades, entidade A e entidade B, tá? Entidade A, entidade B. De azul aqui, pessoal, de azul aqui, vamos colocar a porcentagem do poder público. Aqui, nessa entidade, nós possuímos 70% de receita do patrimônio público e 30% de privado. Já no plano B aqui, nós encontramos, na entidade B, 30% de patrimônio público e 70% de patrimônio privado. Tá? As duas entidades, te pergunto, podem ser polo passivo da lei de improbidade? Pode, perfeitamente. Uma tem mais de 50% e a outra tem menos de 50%. Qual que é a diferença? As duas possuem dívidas de 100 mil. Ó, as duas possuem dívida de 100 mil reais. Como que fica aqui a sanção patrimonial? Ela irá limitar a repercussão do fato, tá? Só que ela só irá limitar a repercussão do ilícito administrativo do que a empresa do que o poder público investiu, onde? Só na empresa B. Por quê, professor? Porque essa relação, pessoal, de limite do sanção patrimonial só ocorre nas entidades que possuem menos de 50% de receita ou patrimônio público. Essas que possuem mais, elas irão responder na sua integralidade. Agora, essas que respondem menos, por mais que possuem 100 mil de dívida, só vai ficar responsável 30% dessa entidade. Beleza? Por conta do limite da sanção patrimonial. Esta é a diferença. Tranquilo? Meus queridos, sossegado, né? Deixa eu apagar aqui então, porque nós finalizamos quem são os sujeitos passivos. Recapitulando, administração direta e indireta, empresas incorporadas ao patrimônio público, entidades cuja criação custeio mais de 50% da receita do patrimônio e aquelas entidades também que possuem menos de 50% de receita. Tá? Só que elas têm a diferença sobre a sanção patrimonial. Eu quero que você deixe anotado aí. Show? Tranquilo? Vou apagar, eu falo com vocês, deixa anotado no caderno. Caderno, por favor, pessoal. Caderno folha 4, vocês vão resolver bastante questões sobre esse tema. Deixa eu apagar então, vamos lá. Agora, pessoal, já que a gente conheceu um pouco sobre quem opera no polo passivo, sobre quem recai os ilícitos, né, administrativos, vamos conhecer agora quem pratica esses ilícitos, né? Quem são os responsáveis por aplicar esses ilícitos administrativos. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de terminar aqui, eu quero que os senhores, tá?
Antes de terminar aqui, eu quero que os senhores, se for necessário, vá ao banheiro, bebam água, recarreguem as energias e retorne aqui que eu te aguardo. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Retornando aqui a nossa aula, vamos lá? Vamos dar continuidade então para conhecer agora sobre o sujeito ativo, né? Vimos quem são os sujeitos passivos, sobre quem recai a ação. Vamos ver agora quem são o sujeito ativo. Aqueles, pessoal, que praticam, né? Aqueles que praticam. Aqueles que praticam a ação, né? Vamos lá então, quem será o sujeito ativo? Já te começa te perguntando, né? Nós vimos ali que existem algumas exceções em relação ao sujeito passivo, né? Temos a administração pública, mas temos também empresas e entidades. Te pergunto, aqui no sujeito ativo, aquele que pratica a ação, será que quem será penalizado por praticar a ação? Quem será responsabilizado por praticar a ação? Quem entrará aqui na Lei 8429, pessoal? É somente agentes públicos? Hein? Quem fica responsável, pessoal? Quem pode ser penalizado? Minha pergunta para vocês. De regra, né? Como regra, nós temos aqui que o sujeito ativo, propriamente dito, tá? Como regra, nós temos que quem pode operar no polo ativo aqui da Lei de Improbidade Administrativa? Os próprios agentes públicos. Os próprios agentes públicos. Né? Os próprios agentes públicos, beleza?
Então, como eu posso falar para você, de forma própria, né? Os agentes públicos, eles são responsáveis, tá? Eles são os sujeitos ativos. Aquele pessoal ficou redundante, né? Os agentes públicos, então, serão aquelas pessoas que irão se enriquecer ilicitamente, tá? Causar um prejuízo, um dano ao patrimônio público ou até mesmo atentar contra os princípios. Estes são um dos atos de improbidade administrativa, que vamos ver lá no artigo 9º, 10º, 11º. Beleza? Então veja, quem irá cometer esses ilícitos serão os agentes públicos como regra, tá? Como regra. Por que, professor, como regra? Porque há a possibilidade também de operar no polo passivo. Eu quero que vocês coloquem e caia bastante em prova, pessoal. As pessoas costumam errar por achar um pouco incoerente ou achar que poderia ser alguma pegadinha. Mas quem opera também no polo ativo, aqui, pessoal, são os particulares. Os particulares, professor, como assim? Os particulares também podem ser sujeito ativo, tá? Na lei de improbidade administrativa. Mas uma coisa que eu quero que vocês levem para vocês. Deixe marcado aí, olha. Os particulares nunca, jamais, de forma alguma, irão incidir como sujeito ativo da lei de improbidade sozinhos, pessoal. Sozinhos, eles não podem ser autuados aqui como sujeito ativo. Por que isso? Porque para que os particulares possam responder na lei 8429, eles têm que ter trabalhado em forma conjunta com quem? Com os agentes públicos. Então veja, pessoal, os particulares, tá? Não, pode colocar aí, ó, não irão incidir no polo ativo sozinhos. Beleza? Tá aqui. Então, os particulares nunca, jamais, de forma alguma, irão incidir no polo ativo sozinhos. Por quê? Porque para que os particulares possam responder pela lei 8429 como sujeito ativo que são, eles têm, pessoal, olha só, eles têm que ter se beneficiado induzido ou até mesmo concorrer, pessoal. Concorrer com o agente público. Como assim, professor? Dá um exemplo. Perfeitamente, dou sim. O que acontece? Para um particular responder como sujeito ativo na lei de improbidade, ele tem que ter se beneficiado de um enriquecimento ilícito praticado pelo agente público. Por exemplo, o agente público A, tá? Agente público A é amigo do particular B aqui, tá? O agente público A é um policial penal. O agente público B, sabendo disso, fala assim, rapaz, é bacana lá onde você trabalha, né? Show de bola. E lá tem, vamos colocar assim, computadores e máquinas, tudo novo da administração, né? Rapaz, mas como que é essa história aí? Como que funciona lá? E fala assim, o A vira e fala assim, B, conta nada não, cara. Deixa eu te falar o seguinte, se você financiar uma empreitada criminosa minha aí, eu estou indo lá para o presídio, por exemplo, para poder subtrair armamento, poder subtrair materiais de administração e outra. Se você me financiar, eu te garanto que eu vou te dar um pouco desses armamentos, um pouco dessas munições, um pouco de computador. Nós vamos dividir esse patrimônio aí, pode ficar tranquilo. O B topou e o agente público policial penal, por exemplo, realmente executou essas atividades, ele vai responder no polo ativo, perfeitamente. E o particular que se beneficiou da empreitada criminosa também responderá por um enriquecimento ilícito na lei 8429. Então veja, pessoal, neste momento o particular respondeu. Mas respondeu de maneira sozinha? Foi ele que foi lá e subtraiu, algo do tipo? Não. Por quê? Porque ele não incide, tá, no polo ativo sozinho. Se um particular faz isso, pessoal, na administração, é furto, é roubo, um dos dois, tá?
Aqui é claro que a lei administrativa, ela não vai excluir, pessoal, ela não vai excluir a relação penal, tá? Não me confunda. Ele pode responder tanto por enriquecimento aqui, na lei de improbidade, e responder lá na lei penal por furto ou por roubo, nada impede. Mas eu te falo, se ele fizer isso sozinho, ele só vai responder por furto ou por roubo. Para cair aqui na improbidade administrativa, ele tem que ter se beneficiado ou até mesmo induzido ou concorrido com o agente público. Induziu, ele faz nascer a ideia na cabeça do agente público. Fala assim, ô meu camarada, vira pro A e fala, ô A, rapaz, tô precisando de um armamento, tá? Tô precisando de munição, só que eu tô sem grana. Vamos fazer o seguinte, você trabalha lá como policial penal em Minas Gerais? Cara, facilita lá pra gente, hein? Entra lá, aí o A fala assim, rapaz, mas eu estudei tanto para poder estar aqui. Rapaz, esquece isso, ninguém vai saber, vai ficar só entre nós. Você tem a chave lá direitinho, você vai pegar os armamentos, a munição e vai sair sem ninguém perceber. O B acabou de induzir. O A praticou perfeitamente. Os dois irão responder de sujeito ativo. Ou então concorre, né? Ele facilita. De alguma forma, ele concorre, ajuda, auxilia para que o A possa praticar esse ilícito administrativo e os dois irão responder juntamente aqui na lei de improbidade administrativa. Então veja, pessoal, quem são o sujeito ativo da lei de improbidade? Agentes públicos e particulares. Mas o particular ele pode incidir sozinho? De forma alguma. Jamais, nunca irão incidir no polo ativo sozinhos, tá bom? E para que o particular possa responder pela lei de improbidade, ele tem que, o que, pessoal? Quais são os verbos? Beneficiar, induzir, tá? Beneficiar, induzir ou concorrer, beleza? Então, o particular que induziu, beneficiou ou concorreu com o agente público para o enriquecimento ilícito ou uma lesão ao patrimônio público, os dois irão responder pela lei de improbidade administrativa, tá bom? Então vejam, meus queridos, esses aqui são o sujeito ativo, tá? No que tange aí a lei de improbidade administrativa. Pode tirar um print, tá? Pode tirar um print. Agora eu te pergunto um detalhe, olha só que interessante. Professor, você falou comigo, particulares, ok, né? São pessoas comuns. Agora, quem são agentes públicos? Você deu exemplo de policial penal, mas se restringe somente aos entes aí do Estado? Como que funciona isso? Para você ser responsabilizado, tá? Como sujeito ativo da lei de improbidade, você tem que ser um servidor estável, tá? Permanente e que receba remuneração? Como que fica isso? O que a lei fala sobre isso? Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora, lá no seu artigo, deixa eu colocar aqui, lá no seu artigo 2º, vamos fazer a leitura aqui comigo? Lá no seu artigo 2º, deixa eu só apagar. Lá no seu artigo 2º. O artigo 2º da sua lei fala exatamente isso. Quem são considerados agentes públicos para fins da lei de improbidade administrativa? Me acompanha aí, vai lá, pessoal. Olha, acompanha comigo, olha só. Reputa-se agente público para os fins dessa lei. Quem são agentes públicos para o fim dessa lei? Todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, olha só, é o detalhe, pessoal, ainda que de forma transitória ou mesmo sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, beleza? O artigo anterior que nós falamos aqui é o quê? A relação da administração direta, indireta, empresas incorporadas ao poder público e assim por diante, tá? Então, o que nós enxergamos aqui? Olha que interessante. Quem são, professor? A pergunta é, quem são agentes públicos para fim dessa lei? Quem são os agentes públicos? Para a lei de improbidade administrativa, tá? Quem fica responsável aqui, olha só. Agentes públicos, já pode colocar a primeira questão de prova, já vem falando que agentes públicos são pessoas jurídicas. Errado. Você, por exemplo, passou para a Polícia Penal, você é uma pessoa física, carne e osso, né? Então você é uma pessoa física. Agentes públicos são pessoas físicas. Pessoa física. Tá? Pessoa física. Detalhe, uma pessoa física que exerça cargo, emprego
função pública, tá? Mandato por eleição, por exemplo, e assim por diante. Então, agentes públicos são aqueles que exerçam cargo, emprego, função pública ou algum mandato eletivo, tá? E são o quê? Pessoas físicas. Tranquilo? Mas o que eu quero que vocês gravem, que é de subimportância, que eu falei para vocês, até pedir para vocês anotarem lá, o que vai vir na sua prova é o seguinte, que somente pode ser sujeito ativo aqueles agentes públicos que sejam, pessoal, efetivos. Ou então, pessoal, aqueles agentes públicos, então, reformulando a questão, no que se refere, reformulando a questão, olha, no que se refere à Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, temos operando no polo ativo, tá? Os agentes públicos, mas somente aqueles que exerçam cargo, emprego ou função pública de forma permanente e remunerada. Questão certa ou questão errada? E aí? Será que para operar como agente público, né? O agente público para operar como no polo ativo da lei de improbidade tem que exercer um cargo, emprego ou função pública de forma permanente e remunerada? Meus queridos, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque o detalhe vem aqui, olha. O detalhe vem aqui. Agentes públicos que exerçam cargo, emprego ou função pública. Vou até colocar aqui do outro lado. Cargo, emprego ou função pública. Ainda que de forma transitória ou até mesmo sem remuneração, beleza? Ou até mesmo sem remuneração. Então veja, rapaz, o detalhe aqui, tá? Que vai cair na sua prova, que eles vão afirmar para vocês que só pode ser agentes públicos que estão em caráter permanente ou que recebam remuneração, mas não. Agentes públicos também são, pessoal, aqueles que exercem cargo, emprego ou função pública de forma transitória ou até mesmo sem remuneração. Professor, tem exemplo? Tem. O exemplo mais clássico que cai muito é o quem? É o mesário eleitoral. Quando ele fazer nossas eleições, nós vamos votar, né, pessoal, lá na urna eletrônica, sempre tem ali uma bancadinha, né, com 3 profissionais, são os mesários eleitorais, vai recolher seu título de eleitor, depois que você votar, vai imprimir lá para você o seu, né, que você passou e a confirmação do seu voto, né, então os mesários eleitorais, eles atuam de forma transitória, só em épocas de eleições e sem remuneração. Beleza? Sem remuneração. Eles são considerados que agentes públicos, tá? Então veja, agente público não é só aquele de caráter permanente. Não são somente aqueles que estão sendo remunerados, mesmo que for transitoriamente e sem remuneração, incide em agente público. Show? Beleza? Deixa eu apagar aqui então, que nós vamos para o artigo 5º. Saímos do artigo 12, vamos direto para o artigo 5º. Cai bastante em provas também, pessoal. Cai bastante em provas também. Vamos lá. O que o artigo 5º fala? O que o artigo 5º fala? O artigo 5º vai falar um pouco, pessoal, sobre a relação de como que fica, né? Já que nós vimos aqui quem são os agentes públicos, quem são aqueles responsáveis por praticar um ilícito administrativo, como que fica, qual é a consequência sobre eles, pessoal? Qual é a consequência que vai recair sobre eles, sobre a prática daqueles que praticarem, por exemplo, uma lesão ao patrimônio público? Qual que é a consequência? É isso que nós vamos ler aqui no artigo 5º agorinha. Vamos ver. Olha só, artigo 5º fala o seguinte, que ocorrendo lesão ao patrimônio público, como eu falei para vocês, por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou até mesmo terceiro, dar-se-á ou integral ressarcimento. Pessoal, é integral, não é parcial. Eu já vi na prova falando que o ressarcimento será parcial. Errado. É o integral ressarcimento. Beleza? Então, marque aí pra gente. Olha só. Aquele agente público
que causar lesão ao patrimônio público, tá? Aquele agente público que causar lesão ao patrimônio público, ele tem, pessoal, como consequência, tá? Ele tem como consequência o quê? O ressarcimento e marque aí, ressarcimento integral, tá? Não parcial. Ressarcimento integral, tá? O ressarcimento integral daquele prejuízo causado. Agora eu te pergunto, professor, você pode me perguntar, né? Professor, mas essa lesão praticada ao patrimônio que vai resultar no ressarcimento integral do dano, esse agente público, para quem possa incidir, tá? No ressarcimento integral do dano, ele tem que ter praticado sua conduta somente de maneira comissiva, e quando eu digo comissiva, por exemplo, é praticando uma ação. Ou será que a maneira omissiva também se encaixa aqui, tá? Na relação de ressarcimento integral do dano? Vai vir na sua prova dessa maneira. Formulando questãozinha de prova. No que se refere à Lei 8429, tá? O agente público que causar de forma omissiva, tá? De forma omissiva, lesão ao patrimônio público, não fica obrigado a ressarcir, tá? O patrimônio de maneira integral. Pois somente aqueles agentes públicos que praticarem de maneira comissiva estarão sujeitos a essa penalidade. Questão certa ou questão errada? Meus queridos, questão errada, tá? Questão errada. Por quê? Aqui fala, olha só, o agente público que praticar de maneira omissiva ou até mesmo comissiva, tá? Então, assim, tanto agente público que se omitiu quando deveria agir, ou então praticou de maneira comissiva, agindo, ele irá, pessoal, quando causar lesão ao patrimônio público, ele fica obrigado ao ressarcimento integral do dano, tá? Como assim, professor? Exemplo de ação, lesão ao patrimônio público de maneira omissiva. Por exemplo, você está trabalhando, né? Você não. O servidor está trabalhando na repartição, no computador, e vê o colega do lado lá, vê no computador do colega do lado, um ventilador está com problema. E no ventilador, por algum motivo, está o quê? Gotejando em cima da máquina, em cima do computador. Vai estragar, pessoal. É claro que vai estragar, vai dar ruim. Ele vendo aquela situação, nada ele faz para impedir. Não retira do computador do local, não chama alguém para fazer a manutenção, ou ele mesmo tenta fazer uma manutenção. Nada ele faz para impedir que aquilo aconteça. Beleza? Então, se aquele computador estraga, vai causar uma lesão ao patrimônio público, por exemplo, ele será obrigado ao ressarcimento integral do dano, mesmo agindo de maneira o quê? Omissiva. Ele não precisa ter feito propositalmente, opa, tá tendo uma goteira aqui, vou pegar esse computador e vou colocar embaixo dessa goteira para que possa destruir de uma vez, acabar com isso aqui, eu tô aguentando mais. Por exemplo, né? Seria uma relação comissiva ação. Mas a relação omissiva também gera essa obrigação de ressarcimento integral do dano. Agora eu te pergunto, e se essa omissão dele foi uma omissão culposa, tá? Ele foi negligente, imprudente ou imperito? É o famoso bobo, né? O cara deu bobeira. E aí, será que ele fica responsável, pessoal, pelo integral ressarcimento? Vai vir na sua prova, tá? Vocês acham que o cara que age por negligência, imprudência ou imperícia, né? Que age de maneira culposa e não dolosa. O que é o dolo? É quando o cara efetivamente ele quer causar prejuízo ao dano. Mas o culposo é quando ele não quer, mas ele é negligente, imprudente ou imperito. E aí? Será que ele responde da mesma forma? Eu te respondo que sim, é o que está na nossa lei. Então, o agente que causar lesão ao patrimônio público de maneira omissiva ou comissiva, ou até mesmo com dolo ou com culpa, fica responsável pelo ressarcimento integral do dano. Pessoal, daqui, pessoal, sai mais ou menos umas 10 questões, tá? Sai muita questão daqui, pessoal.
Muita questão, olha só, no que se reformulando a questão, no que se refere à Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429, o agente público que causar lesão ao patrimônio público de maneira comissiva ou omissiva, mas de maneira dolosa, irá ressarcir integralmente o dano. Mas aquele agente público que causou lesão ao patrimônio por culpa não ficará responsável da mesma maneira. Questão certo ou errado? Errado, porque mesmo quem agiu com culpa irá responder da mesma forma que o dolo, tá? Devendo o quê? Ressarcir integralmente o dano. Tranquilo? Então veja, pessoal, lesão ao patrimônio público de forma omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, ressarcimento integral do dano. Detalhe, não tem para onde fugir. Agiu ou não agiu, responde com dolo ou com culpa, pouco importa, responde da mesma maneira. Tá bom? Então, artigo 5º é um artigo muito importante, deixa um asterisco nele bem grande aí, que vai aparecer na sua prova, tá? Pode deixar marcado para vocês aí. Vamos lá, então, para agora o artigo 6º. Deixa eu apagar, tira um print rápido, já deve ter tirado, né? Qualquer coisa, você depois dá uma volta no vídeo aí, pessoal, porque o nosso tempo aqui está muito curto. Olha só, artigo 6º, o que o nosso artigo 6º fala? Agora, pessoal, nós falamos sobre a lesão ao patrimônio público. O artigo 6º fala sobre o enriquecimento ilícito, tá? Qual que é, pessoal? Qual é a consequência daquele agente público que irá enriquecer ilicitamente? E veja, olha como que é importante, né, esse início da nossa aula, que ele é uma prévia do que nós vamos ver depois. Acabamos agora há pouco de falar do artigo 5º sobre lesão ao patrimônio público. Nós vamos ver isso lá no artigo 10. Tá? No artigo 10 fala lesão ao patrimônio público, dano ao patrimônio público. Vamos estudar depois ele de forma detalhada. E agora estamos entrando no enriquecimento ilícito, no artigo 6º, que vai falar lá no artigo 9º, também sobre enriquecimento ilícito. Olha que interessante, pessoal, as matérias, elas, o que se coadunam, elas se relacionam. Então nós vamos fazer uma escadinha, tá? E minha função com você é passar aquilo que é mais importante, de forma detalhada, tá bom? Então vamos lá, artigo 6º, nosso tempo está acabando, fala sobre enriquecimento ilícito. Qual é a consequência daquele agente público que se enriquecer ilicitamente? Enriquecimento ilícito. Pessoal, o que essa lei fala sobre aquele que se enriquecer ilicitamente? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha o que a nossa lei fala. Olha o que a nossa lei fala aqui, olha. Artigo 6º, vamos lá. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos do seu patrimônio. Então, pessoal, tanto o agente público, tá, quanto o terceiro particular que beneficiar, induzir ou concorrer juntamente com o agente público, tá, ambos responderão no polo passivo. E se eles se enriqueceram ilicitamente, eles terão como consequência, tá aqui, olha, eles terão como consequência a perda, tá? Eles terão como consequência a perda de bens e valores, mas bens e valores quaisquer, professor? Não, aqueles bens e valores que foram o quê, pessoal? Adquiridos, que foram acrescidos ilicitamente. Tá aí esquematizado para vocês, tá bom? Então veja, aquele ente público ou terceiro beneficiário que se enriquecer ilicitamente estará sujeito à perda de seus bens e valores, mais bens e valores que foram acrescidos ilicitamente por ambos. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Artigo 6º na veia para vocês aí. Olha só o que fala agora, rapidinho, deixa eu apagar então. Olha o que fala agora, o artigo 7º. Artigo 7º também, muito importante, tá? Artigo 7º, muito importante, tá, pessoal? Cai muito em provas de concurso, já deixa anotado aí. Artigo 7º. O que o artigo 7º fala? Ele fala muito aqui, pessoal, da relação da improbidade administrativa, tá? Dali a lei de improbidade administrativa, e como que fica aquelas relações de quem cometeu enriquecimento e lesão ao patrimônio, como que fica a relação ali da autoridade administrativa, como que fica se o camarada quiser dar um desperto e ver que vai ser investigado, como que fica se ele
quiser desfazer daqueles bens que ele conseguiu para escapar da investigação, como que a autoridade administrativa e o Ministério Público vão agir neste momento? Será que eles vão deixar por isso mesmo? Será que eles vão tomar algumas medidas cautelares, algumas medidas para evitar que aquele criminoso, que aquele servidor que é um criminoso, ele possa desfazer desses bens, hein? Qual que será a atitude correta? Qual que é a atitude mais preventiva, mais acertada? Está no artigo 7º, vamos fazer a leitura comigo. Olha só, artigo 7º, dá uma olhada comigo, fala o seguinte, olha, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar a quem? Ao Ministério Público, com qual intuito? Para indisponibilidade dos bens do indiciado. Então veja, meus queridos, no caso então, tá? No caso que aquele causar lesão ao patrimônio público ou até mesmo enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa, tá? Analisando as circunstâncias e os elementos ali de prova, falar assim, rapaz, esse cara aqui muito provavelmente foi ele mesmo que cometeu foi ele mesmo que se enriqueceu ilicitamente, muito provavelmente. Para esse camarada, no meio da investigação, não se perdão, pessoal, não se desfazer dos seus bens, tá? E causar um prejuízo ainda maior para a administração, eu vou representar pelo Ministério Público. Vou dar um toque no MP e pedir que o MP, por sua vez, solicite ao magistrado, ao juiz, para o quê? Para criar uma indisponibilidade, tá? Decretar indisponibilidade dos bens desse sujeito, beleza? Então veja aqui comigo. O que fala aqui, olha? Vamos esquematizar. A lei, tudo isso, pessoal, tudo isso por quê? Visando o quê? A segurança dos bens públicos, tá? Visando o quê? O bom andamento aqui do inquérito, pessoal. A lei de improbidade administrativa, então, pessoal, fala o seguinte, para aqueles que importarem em enriquecimento ilícito, ou então causar dano ao patrimônio público, tá? Como que fica isso aqui? A autoridade administrativa, o que é autoridade administrativa, professor? Aquele que fica responsável, pessoal, por elaborar o inquérito, tá? A investigação. Que ele fica responsável por elaborar o inquérito. A autoridade administrativa, analisando as circunstâncias de fato, de direito, analisando os indícios e perceber, tá? Indiciar aquele camarada, perceber que realmente foi ele que cometeu, para assegurar um bom andamento, que a administração não possa ter maiores prejuízos, ele irá, a palavra é representar a quem? Ao Ministério Público, tá? Para que ele possa, o Ministério Público possa o quê? Solicitar ao magistrado a indisponibilidade. Então, pessoal, retornando aqui, olha só, a autoridade administrativa, que é responsável pelo inquérito, ele irá representar ao Ministério Público, que o Ministério Público possa solicitar à autoridade judiciária a indisponibilidade dos bens daquele indiciado, para que não possa gerar maiores problemas para a administração pública. Então veja, pessoal, muito, muito importante esse artigo 7º, tá bom? Esquematizados para vocês. Então, o que é a LIA? A Lei de Improbidade Administrativa fala que aquele agente que se enriquecer ilicitamente ou causar um dano ao patrimônio público, fica a autoridade administrativa, que é responsável por inquérito, tá? Responsável pelo inquérito, fica a autoridade administrativa com ali as prerrogativas, o quê? Para representar ao Ministério Público pela indisponibilidade dos bens daquele indiciado. Por que indisponibilidade? Dá assegurado nos bens dele para que não possa causar maiores prejuízos, tá bom? Então tá aí para vocês marcadinho. Meus queridos, era isso, tá? Que nós tínhamos para tratar então. Depois, como eu falei para vocês, né? O nosso tempo é um pouco curto, eu tenho outras mais para tratar com vocês, né? Meu objetivo é bater com vocês ali até o artigo 12. Já vimos até o artigo 7º, tá? Até o artigo 12 vai corresponder a 70% das questões da sua prova. Mas como eu tinha dito para vocês, a mesma sistemática que nós fizemos da última, te peço, se gostou, deixa o like, faça os comentários,
que depois eu retorno aqui, tá? Através do feedback de vocês, eu retorno aqui pra gente bater o restante deste conteúdo, beleza? Pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado este conteúdo, foi feito com bastante carinho para vocês e direcionado, tá? Naqueles pontos ali mais relevantes e aqueles artigos ali que mais caem em prova, tá? Então é isso, conto com vocês e nos vemos numa próxima, pessoal. Vou guardar, hein? Até mais!